Olá, meus queridos alunos do nono ano, do turno da noite. Bem, nós estamos em novo vídeo aula para trabalharmos um assunto muito interessante dentro da geometria, que é o Teorema de Pitágoras, né? Pitágoras foi um matemático grego que nos deixou muitos legados. E aí, gente, a gente precisa tomar noção e compreensão de muitos assuntos relacionados ao Teorema de Pitágoras. Aqui nós vamos nos debruçar a compreender um cálculo simples do uso do Teorema de Pitágoras. Professor, e qual é a característica principal do Teorema de Pitágoras? Gente, dentro de um triângulo retângulo, nós temos informações que levam a isso. E o que seria, professor? Primeiramente, o triângulo retângulo, gente, ele se caracteriza, obviamente, porque tem três lados. Mas o mais importante, ele tem um ângulo reto nele. E nesse ângulo reto, você pode observar que nós vamos ter dois lados chamados de catetos e um lado maior do triângulo chamado de hipotenusa. Essas palavras, gente, cateto e hipotenusa, são de origem grega, certo? A hipotenusa da ideia de contrário, e você observa que está relacionado a um lado inclinado e maior ao triângulo retângulo. Por isso que ele é chamado de hipotenusa, é o lado maior. Tudo bem, professor. E cateto, também de uma origem grega, cactus. Nessa palavra cateto, nós temos aqui um lado que ele diz que cai, formando uma perpendicular ao ângulo reto e uma horizontal, também formando uma perpendicular ao ângulo reto. Aí chama-se de cateto, segundo os gregos, que dá a ideia de cair, né? Só que tem um detalhe, esse triângulo ele não tem só esse formato, ele pode estar enviesado, ele pode estar ao contrário, inclinado, enfim, o importante e o que caracteriza este triângulo é o ângulo reto. Tendo o ângulo reto, nós temos um triângulo retângulo e ali nós vamos ter o uso do Teorema de Pitágoras. Tudo bem, professor, mas é só isso? Não. Dentro do teorema nós temos uma formulazinha importantíssima, que é qual, professor? A hipotenusa, tá certo? Eu vou chamar de H. Alguns livros chamam de A, mas enfim, o importante é você compreender que a hipotenusa ao quadrado, que é este H, né? Porque tem alguns livros que colocam a altura como sendo um H. Aqui nós vamos colocar o H, tá? A hipotenusa ao quadrado, gente, é determinada pela soma dos catetos ao quadrado. Ou seja, o B ao quadrado mais o C ao quadrado. Para que seja Teorema de Pitágoras, é necessário que a soma dos catetos, que eu estou chamando aqui de B e C minúsculo, ao quadrado, é igual à hipotenusa e vice-versa. Ah, tá, professor. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Essa formulazinha, minha gente, é que nós vamos usar para resolver os triângulos, né? E situações, problemas envolvendo Teorema de Pitágoras. Ah, tá, professor. Essa aqui é a parte introdutória. Vamos pegar aqui um probleminha bem simples, mas que vale a pena você entender o uso do Teorema de Pitágoras. Vem. A figura abaixo, este cara aqui, mostra um muro, pense no muro, gente, que tem 3 metros de altura, tá aqui, ó, ele tem 3 metros de altura, tá vendo? Sabendo-se que o pé da escada, aqui, ó, o pé da escada, né, aqui, está a 4 metros, ó, do muro. Então, aqui no pé da escada, ele está a 4 metros, essa escada está a 4 metros do muro. Então, ele quer saber o comprimento dessa escada. Então, professor, é só usar a fórmula do Teorema de Pitágoras. Perfeito. H2 é igual a B2 mais C2. Se tu observar que aqui é um triângulo retângulo, e aí você já observa que tem um ângulo reto colocado aqui no problema, já caracteriza um triângulo retângulo e o uso do Teorema de Pitágoras. Ok, professor. Então, este H, eu posso chamar este cara aqui, que eu não sei, de X, que eu quero determinar. Ah, tá, professor. Então, vamos lá. X ao quadrado é igual. O B, pessoal, e o C são catetos.
mas aqui eu não comentei, mas eu vou ressaltar. No triângulo retângulo, nós temos sempre dois catetos e uma hipotenusa, obviamente. Só que esses catetos, normalmente, eles são um maior e outro menor. Mas pode acontecer dos dois catetos serem iguais. No nosso caso aqui, nós temos dois catetos, aqui no caso do problema, diferentes. Um cateto maior, que eu chamo de B, e um cateto menor, que eu chamo de C. Professor, mas se eu trocar? Bom, para efeito de informação, é importante você identificar quem é cateto maior e cateto menor. Mas na hora que você for fazer o cálculo, como é uma soma deles, não vai alterar o resultado. Mas é importante que a gente entenda quem é o cateto maior e quem é o cateto menor. Ok, professor? Então, B é 4 ao quadrado, você está observando que é uma potência, mais 3 ao quadrado. Ok. Então, x ao quadrado, você vai determinar, encontrar, aliás, esse valor de x é igual. 4 ao quadrado, todo mundo sabe que é 4 vezes 4, é o 4 multiplicado por ele mesmo duas vezes. Quem está dizendo isso é o expoente, então é 16. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3, ou seja, é o 3 multiplicado duas vezes, que dá 9. Perfeito, professor. X ao quadrado é igual. Se nós somarmos 16 mais 9, todos vocês sabem que é 25. Ok, professor. E agora? Vocês se lembram qual é o inverso da potenciação? Perfeito. Você tira o 2, que é a potência, e esse 2 vai transformar em raiz quadrada. Que tem esse 2 aqui que eu estou colocando para você compreender. Porque o inverso da potência aqui de 2 é a raiz quadrada. Se aqui fosse um 3, seria a raiz cúbica, aqui um exemplo. Então, no caso, raiz quadrada de 25. Mas lembrando que esse 2 não é obrigatório colocar, é só para você compreender. Então, gente, a raiz quadrada de 25 é o quê? É um número que multiplicado por ele mesmo, tem 25. Ah, professor, só tem um, né? Natural, que a gente conhece muito bem? O 5, porque 5 vezes 5 é 25. Então, pronto. Então, significa dizer, minha gente, que a nossa escada, resposta, ela tem 5 metros de comprimento, ou seja, a nossa hipotenusa, o tamanho dessa escada é 5 metros, né? O comprimento dela é 5 metros. Professor, um assunto bem simples, gostei demais e eu espero que vocês resolvam as atividades propostas e até o nosso próximo encontro.